Se às vezes digo que as flores sorriem, e se eu disser que os rios cantam, não é porque eu julgo que há sorrisos nas flores e cantos no correr dos rios. É porque assim faço mais sentir aos homens falsos a existência verdadeiramente real das flores e dos rios. A problemática da gestão sustentável dos recursos naturais tem dominado a agenda ambiental internacional desde as conferências das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável no início da década de 90. De facto, a progressiva degradação a que assistimos dos sistemas de suporte à vida, dos quais dependem a sobrevivência e o bem-estar humanos, colocam a ecologia, os ecossistemas, a biodiversidade e a sustentabilidade no centro de importantes discussões, desde a conservação da natureza ao desenvolvimento territorial. Este programa, este documentário, aborda questões da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas numa perspectiva de sustentabilidade. A biodiversidade pode ser definida como a diversidade de organismos vivos e das suas comunidades, as chamadas biocenoses, incluindo os processos ecológicos e evolutivos que suportam essa diversidade. A Convenção sobre a Diversidade Biológica define-a como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, incluindo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros aquáticos, bem como os complexos ecológicos de que eles são parte integrante, incluindo a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e de ecossistemas. Temos hoje uma convicção e digamos, a comunidade científica hoje partilha de uma forma consensual a ideia de que a diversidade ou a diversidade biológica constitui a base de sobrevivência e de manutenção a longo prazo dos ecossistemas naturais e, através deles, dos bens e serviços que a humanidade precisa. De facto, a diversidade biológica que entendemos ao nível genético das populações e das comunidades significa que esta grande diversidade evolutiva que hoje constitui o património biológico da humanidade é também aquele de cuja integridade e de cujo funcionamento dependem os bens e os serviços que hoje necessitamos. Alguns deles são perceptíveis, temos todos noção do seu significado, sabemos o que é um cereal, o que é o peixe, o que é a carne, que são bens que consumimos. Sabemos também o que é a água, o que é o ar que respiramos, mas outros serviços temos uma pouca noção do seu significado e importância. Por exemplo, a polinização, a decomposição, são serviços que os ecossistemas nos prestam e que, para que continuem a prestar, precisam de ser preservados. É exatamente esta apologia que este ano procura celebrar ao comemorarmos todos o Ano Internacional da Biodiversidade. É de tal forma relevante que pensamos também na próxima década vir a comemorar a década da biodiversidade, porque de facto é importante que passemos agora também a instituir compromissos e metas que sejam mensuráveis, que nos permitam de facto perceber de uma forma mais rigorosa e quantitativa se estamos e em que medida é que estamos a perder biodiversidade. Aproveito, portanto, a oportunidade num espaço que é o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que é um jardim que tem mais de 2 séculos, foi feito ao tempo do Marquês de Pombal, na reforma pombalina, visando exatamente conciliar o ensino teórico e o ensino experimental e demonstrar a importância da prática da ciência experimental para o conhecimento científico. É também um local onde temos um conjunto muito diverso de espécies, em especial espécies vegetais representativas da flora portuguesa, mas também da flora do mundo, e neste espaço também procuramos exatamente fazer aquilo que é um dos grandes objetivos estratégicos deste Ano Internacional da Biodiversidade e também da Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica, que é promover a educação
e o reconhecimento da importância coletiva que representa a biodiversidade. É uma das estratégias que temos num jardim botânico, é transmitir um conhecimento científico sobre a diversidade biológica e, através desse conhecimento, de facto, aumentar a capacidade de compreensão da sua importância à escala global. Este é um dos objetivos que vem já consignado na Convenção para a Diversidade Biológica e no qual teremos que continuar a apostar. Educar para a biodiversidade, educar para a sustentabilidade. Portanto, isto significa, de facto, mostrar, conhecer, perceber a importância que a vida tem no conjunto dos ecossistemas e, portanto, cultivar também essa necessidade de olharmos para os ecossistemas de uma forma também mais atenta e até, digamos, mais, de certa forma, podemos dizer que o grande ensinamento da ecologia e desta ciência é, de facto, percebermos todos que somos enquanto formos em relação. E, portanto, desta interação e deste equilíbrio ecológico global das comunidades e dos seres vivos depende, de facto, a sobrevivência e o bem-estar da humanidade. Portanto, este objetivo estratégico é a educação. Outro objetivo estratégico, o conhecimento científico sobre a biodiversidade e depois, enfim, com base nesse conhecimento, a capacidade que tivermos para implementarmos os programas de monitorização, de avaliação desse conhecimento, na perspectiva até de fundamentarmos as melhores políticas, as melhores decisões na perspectiva da conservação da biodiversidade. E, portanto, é através também destes espaços e da capacidade que tivermos para trazermos a comunidade e, em especial, digamos, com maior relevo, certamente, nos mais jovens, para, de facto, não perderem de vista esta ligação que o homem tem que manter com a natureza e perceber até de que forma é que pode interagir até na perspectiva da sua própria felicidade e não apenas, digamos, de serviços mais equacionados do ponto de vista económico. Portanto, a minha mensagem hoje seria esta: continuemos, de facto, a apostar na conservação a longo prazo da biodiversidade, porque é pela biodiversidade e com a diversidade da vida e dos ecossistemas, da sua integridade ecológica, que iremos manter os serviços que a humanidade precisa para sobreviver, pelo menos na forma como a conhecemos. Portanto, de facto, esta é uma questão essencial que a humanidade tem que cada vez mais incorporar em toda a sua estratégia de desenvolvimento, que será, desejamos também, um desenvolvimento sustentável quando puder equacionar a biodiversidade como parte relevante dessa mesma estratégia. Ao longo do tempo têm sido apontadas numerosas razões pelas quais é importante preservar a natureza e a biodiversidade, desde motivações éticas e académicas até à perpetuação dos serviços ecológicos e económicos que nos são prestados pelos ecossistemas e pela sua biodiversidade. Os primeiros esforços de conservação da natureza e da biodiversidade eram tipicamente motivados por preocupações de índole ética, moral ou estética. No entanto, a dificuldade crónica em alcançar os decisores políticos, com uma argumentação convincente, baseada nos princípios da economia do desenvolvimento e da competitividade, induziu no movimento conservacionista e na comunidade científica uma inflexão estratégica dos seus esforços para a quantificação da importância da biodiversidade e dos ecossistemas para a sobrevivência e o bem-estar humanos. O conceito de serviço de ecossistema é um dos conceitos que tem recebido mais atenção no seio da comunidade científica. Os serviços de ecossistema podem ser definidos como os benefícios que nós, seres humanos, extraímos dos ecossistemas e que são fundamentais para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Há que incluir aqui não apenas os ecossistemas naturais ou seminaturais, como as florestas, zonas úmidas, ecossistemas dunares, mas também os ecossistemas que são, de alguma forma, geridos
de forma mais intensa ou menos intensa pelo homem em seu benefício. Estamos a falar, neste caso, das áreas agrícolas, dos espaços florestais para a produção. Os serviços de ecossistema podem dividir-se em 3 grupos fundamentais. Por um lado, os chamados serviços de produção, que, como o próprio nome indica, se relacionam com a produção de bens de consumo, normalmente com valor de mercado, sejam produtos alimentares, seja água potável, seja fibras para o vestuário, seja, por exemplo, materiais de construção, combustíveis, etc, etc. Um segundo grupo, que seriam os serviços de regulação ou proteção ambiental, que são fundamentais para a segurança e o conforto que nós sentimos em cada território e que se relacionam, por exemplo, com a prevenção de catástrofes, a minimização dos seus impactos, a polinização de culturas, o controle de pragas ou doenças, a prevenção de riscos, etc, etc, a regulação climática. Um terceiro tipo, ou terceiro conjunto, que são os serviços de informação ou culturais, que são serviços indiretos, que se relacionam com o nosso contacto com os ecossistemas e que incluem, por exemplo, o lazer, a fruição, o recreio, as atividades turísticas, de lazer ou atividades desportivas ao ar livre, que incluem, por exemplo, o contacto com sistemas tradicionais de conhecimento e com as paisagens que resultam desses sistemas tradicionais, com o facto de podermos, na qualidade de docentes universitários, levar os nossos alunos para um determinado território e aí dar uma aula prática de campo, com o facto de podermos desenvolver atividades de investigação nesses territórios e nesses ecossistemas, etc. Agora, a provisão desses serviços de ecossistema depende de um conjunto de características que os ecossistemas possuem e que se relacionam com o seu funcionamento, com um conjunto de processos que estão na base do funcionamento dos ecossistemas. Esses processos, em conjunto, configuram o que é usual chamar serviços ou funções de suporte e são extremamente importantes para a prestação, não apenas atual, mas futura também, dos serviços de ecossistema de que falei. Apesar de todo o progresso recente em matéria de identificação, de diagnóstico e de valoração dos serviços dos ecossistemas, é ainda difícil de definir exatamente o que são esses serviços, bem como quantificar o seu valor em termos económicos e assim ter uma percepção real do seu impacto na economia em geral e na vida das populações. É reconhecida em estratégias internacionais que a biodiversidade possui uma importância estratégica para a humanidade, não só pelo seu valor patrimonial intrínseco, mas também porque determina os processos ecológicos de suporte ao funcionamento do planeta e porque influencia a construção de um património cultural específico, relacionado com o grau de literacia das populações e, em última análise, com o desenvolvimento e a competitividade territoriais. O grau de conservação da natureza e da biodiversidade pode traduzir e servir de barómetro ao apuramento da valoração dos ecossistemas, no sentido de manutenção ou de recuperação dos valores da natureza e do uso sustentável dos recursos naturais. A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade foi a ferramenta estratégica de maior relevância a nível nacional para travar a perda da biodiversidade para o período entre 2001 e 2010. Neste âmbito, realça-se a importância da criação da Rede Nacional de Áreas Protegidas, em que se incluem o Parque Nacional, os parques naturais, as reservas naturais, as paisagens protegidas e os monumentos naturais, com estatutos de conservação distintos e que visa responder à Estratégia Nacional de Conservação da Natureza. O Parque Natural da Arrábida, criado em 1976, é uma reserva biogenética situada na Serra da Arrábida, na extremidade meridional da Península de Setúbal, e tem uma área aproximada de 10.800 hectares. A vegetação da Arrábida constitui um exemplo raro de vegetação mediterrânica muito antiga.
É considerado um hotspot de biodiversidade, albergando uma diversidade biológica notável de fauna e flora, incluindo uma série de endemismos. Quando falamos de biodiversidade marinha, falamos de um assunto que muitas vezes é invisível para a sociedade, porque nós estamos pouco habituados a lidar com aquilo que está debaixo d'água, as nossas cidades não estão lá, nós não vivemos, digamos assim, nos oceanos e, portanto, muito da dependência que as nossas sociedades têm da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos não é um assunto que esteja na nossa preocupação do dia a dia. E no que diz respeito à importância que essa biodiversidade tem para a sociedade, há que separar diferentes aspectos. Uns são mais óbvios, como, por exemplo, o alimento, que todos nós recorremos dos produtos do mar e, portanto, que é um produto direto da utilização que nós fazemos da biodiversidade, mas depois há um conjunto de outros bens e serviços, digamos assim, que a biodiversidade presta, que são menos óbvios, são menos evidentes e nós muitas vezes tendemos a menosprezar nas nossas ações de gestão dos ecossistemas marinhos, das zonas costeiras e da biodiversidade associada. Alguns exemplos que podemos dar neste campo são, por exemplo, serviços que os ecossistemas marinhos prestam às comunidades costeiras, que são mais óbvios quando nós os perdemos. Por exemplo, estamos aqui numa zona que é a zona da Arrábida, onde há um importante estuário, o estuário do Sado. Nesse estuário existem sapais. Os sapais são umas zonas deludosas, com vegetação, onde muitas aves aquáticas aí usam essas zonas para alimentação, para reprodução. E esses sapais são extremamente importantes, por exemplo, para reciclar poluentes. Os poluentes que nós colocamos na água, muitos deles são reciclados de graça, digamos assim, por estes sapais. São importantes para a reciclagem de nutrientes e, portanto, para as próprias cadeias tróficas e a biodiversidade da zona. São importantes como elementos resistentes às tempestades. Muitas das ondas rebentam nestas zonas e não vêm para mais perto das cidades. O que quer dizer que quando nós degradamos este tipo de habitats, todos estes serviços, digamos assim, que a biodiversidade presta de graça às sociedades humanas, perdem-se, o que quer dizer que nós vamos depois ter que gastar dinheiro, por exemplo, em obras costeiras, em pontões, em dragagens, e, portanto, isso dá alguma ideia do valor que estes serviços podem ter quando nós os perdemos. Depois, há muitos outros, digamos assim, serviços ou bens que são mais intangíveis. A biodiversidade é, obviamente, fonte de inspiração de poetas, a biodiversidade é fonte de inspiração de pintores e isso não tem propriamente um valor associado. Nós sabemos que ele existe, mas muitas vezes é difícil de quantificar. E, portanto, uma disciplina recente ou relativamente recente que tenta dar valor aos diferentes elementos da biodiversidade, que é a economia ecológica, se quisermos, em senso lato, de alguma forma pretende tornar mais evidente para a sociedade aquilo que nós perdemos quando degradamos essa mesma biodiversidade e, por outro lado, aquilo que nós ganhamos quando mantemos intactos ecossistemas como os que temos aqui, por exemplo, no Parque Marinho, onde muitas das ações humanas ao longo do tempo têm vindo a degradar alguns dos ecossistemas do parque e, de alguma forma, a sensibilização da sociedade para a importância que estes valores têm como um todo, passa por fazermos ações concretas no terreno que permitam recuperar algumas dos ecossistemas que foram degradados e também manter o funcionamento dos ecossistemas de forma saudável. A título de exemplo, nós temos um projeto em curso, vários parceiros aqui no Parque Marinho da Arrábida, que é o projeto Biomares, e o projeto Biomares tem um conjunto de ações que pretendem precisamente valorizar a biodiversidade marinha junto da sociedade através de ações muito concretas. Uma dessas ações, por exemplo, é a plantação de pradarias marinhas aqui na Baía do Portinho. Estas pradarias foram degradadas por ação humana e essa degradação levou ao desaparecimento total de pradarias que ocupavam uma área de cerca de 10 hectares nestas baías e que hoje em dia se encontram extremamente reduzidas. Porquê é que estas pradarias marinhas são importantes? Porque são fontes de uma vez mais, reciclagem de nutrientes, ajudam a que a água se mantenha limpa. É aqui que muitas espécies marinhas se vêm reproduzir. Muitas destas espécies têm importância comercial e, portanto, a própria pesca costeira, a pesca tradicional destas regiões depende muito
destes habitats, e esta perda que existiu no fim dos anos 90, no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, fez com que, de facto, este bem que aqui se encontrava tivesse sido perdido, e com ele perderam-se também todas as valências que estes ecossistemas têm. E, portanto, a tentativa de recuperar estas pradarias não é fácil, há um conjunto de constrangimentos que se colocam a nível do tempo, a nível da quantidade de trabalho que é preciso ter e, portanto, quantidade de mergulhadores que têm que estar dentro da água a plantar as plantas literalmente uma a uma. Há fatores que têm a ver com a fragilidade que estas plantas têm quando são transplantadas de umas zonas para outras e, portanto, é muito mais fácil, infelizmente, estragar estes ecossistemas do que depois tentar recuperá-los. A recuperação, no entanto, é fundamental, uma vez que, se não o fizermos, estamos a passar para as próximas gerações um custo extremamente significativo de ações das quais eles não têm culpa, fomos nós os culpados, nós estávamos cá, assistimos a isso, nada fizemos e, portanto, este tipo de ações pretende também não só ajudar a recuperar estes sistemas, mas também sensibilizar as pessoas para a necessidade de ter mais cuidado na forma como nós utilizamos os ecossistemas marinhos. Alguns exemplos disto têm a ver com, por exemplo, a forma como as embarcações fundeiam nestas zonas, o tipo de pesca, o tipo de artes de pesca que interferem com o fundo e, como tal, deve-se evitar que nestas zonas se utilizem e, portanto, há um conjunto de regras depois de bons usos que estão associadas a estas ações e uma ação importante deste projeto de Biomares é também a sensibilização das crianças, a sensibilização das escolas, a sensibilização dos utilizadores desta zona para que usem melhor estes ecossistemas, usufruam obviamente dos benefícios que eles dão, mas também ajudem a proteger para as gerações vindouras aquilo que é um bem muito importante. Uma outra ação que este projeto tem é precisamente monitorizar estas alterações ao longo do tempo, uma vez que é muito importante tentarmos perceber se as ações de conservação são adequadas, são as mais certas, se é preciso ir mais longe, se pode alterar as regras que existem, de que forma, e a interação com os utilizadores. Nesta matéria é fundamental, uma vez que é essa informação que permite depois ajudar a melhor informar os gestores, e é isso que se pretende também com este projeto, dar um conjunto de indicações que permitam às entidades responsáveis pela gestão na área fazerem uma melhor gestão deste mesmo parque marinho. Em 2003, o Parque Natural da Arrábida foi reclassificado e passou a incluir o Parque Marinho Professor Luís Saldanha. Esta reserva marinha contempla cerca de 53 km², correspondentes aos 38 km de costa, abrangida pela área protegida continental da Arrábida. É uma área com uma riqueza natural única a nível nacional e europeu, onde se encontram mais de 1000 espécies de animais e plantas marinhas. Os serviços de ecossistema são uma parte importante no contributo total para o bem-estar humano no planeta. É por esta razão que devemos começar por atribuir à Reserva de Capital, natural fornecedora destes serviços, o devido peso no processo de tomada de decisão, sob pena de se hipotecar drasticamente o bem-estar humano no presente e no futuro. A valoração da biodiversidade dos ecossistemas e dos seus serviços constitui uma ferramenta de grande interesse para a tomada de decisão associada à gestão sustentável dos recursos naturais. Assim, urge desenvolver a investigação no sentido de colmatar algumas lacunas e resolver algumas inconsistências conceptuais e metodológicas. Neste contexto, a educação ambiental, formal e informal, e a sustentabilidade constituem, sem dúvida, elementos-chave para a plena cidadania. A educação para a sustentabilidade dotará cada cidadão de um manancial informativo e de conhecimento que permitirá desenvolver e exercitar uma cidadania ativa e plena num contexto de democracia participativa. Só após a aquisição desta perspectiva de sustentabilidade é que todos os atores intervenientes estarão aptos a realizar uma efetiva gestão participativa e aceitar pagar o valor estimado dos serviços dos ecossistemas.
valorização da biodiversidade, dos ecossistemas e dos seus serviços constituem ferramentas essenciais no processo de tomada de decisão ambiental. Neste ano, que é o Ano Internacional da Biodiversidade, devemos promover estes temas e promover uma sociedade ambientalmente conhecedora, pois só assim os processos participativos de decisão poderão contar com todos numa progressiva via para a sustentabilidade.